Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Apocalipse 2:10 é a leitura inicial de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fidelidade. Nós encontramos aqui uma advertência, eu vejo, irmãos, exigência da parte do Espírito Santo para mim, para você. O Senhor está nos direcionando, dizendo: seja fiel até a morte. Ele está dizendo assim: todo o tempo seja fiel ao Senhor. Você já parou, irmãos, para analisar que uma hora ou outra, em vários aspectos, muitas vezes nós acabamos quebrando a fidelidade a Deus? E a Bíblia diz que mesmo assim Deus continua sendo fiel para conosco. Por causa da fidelidade, da bondade, da misericórdia, a graça de Deus, ela se renova na nossa vida a cada manhã. Encontraram? Apocalipse 2:10 está escrito assim, vamos ler? Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. E agora, igreja? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Vamos entender a parte inicial. Veja que o Senhor começa dizendo: não temas, não te assuste. Você está passando por um momento difícil, você está padecendo, você está sofrendo algo em sua vida, não temas, isso logo vai passar, né? Eis que o inimigo, o diabo, tem lançado alguns na prisão, né? Diante de batalhas, confrontos. E agora, igreja, para muitos aí serem tentados. Olha a observação que a Bíblia nos mostra. Nessa tribulação, claramente, igreja, a gente não pode basear em números e achar que é isso exatamente, né, que pode acontecer. Pode, tudo é possível. Mas para algumas pessoas não tem sido 10 dias, não. Para algumas pessoas tem sido 15, 30 dias, 60 dias, um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, independente do tempo que a gente está passando pela tribulação, pela provação, pelas lutas do dia a dia, a direção do Senhor para nós é ser fiel em todo o tempo. Seja fiel. Irmãos, honre ao Senhor, não negue a sua fé. Muitas vezes acontece coisas que a gente não espera. A gente passa por situações que a gente, longe do conhecimento, longe das imaginações, a gente se depararia, né, está vivendo, passando por aquilo. Mas em todo tempo o Senhor está dizendo: seja fiel. Sendo fiel, qual que é a promessa que o Senhor nos dá? Nos dá vida eterna, a coroa da vida, a recompensa, irmãos, a coroação que o Senhor tem, né, para os que permanecerem
fiéis. Agora, povo de Deus, nós precisamos entender que a fidelidade é uma virtude que pode ser testada em diversos momentos da vida. Você já observou que a fidelidade é uma virtude? Tem gente que, irmãos, facilmente ela permanece fiel, mas tem gente que dificilmente ela é fiel. Aí a gente tem que ir aos pés do Senhor. Deus, eu quero a virtude da fidelidade. Senhor, eu quero viver uma vida de fidelidade ao Senhor, para que eu possa glorificar o Teu nome e assim receber do Senhor a coroa da vida, essa coroação que o Senhor tem para cada um de nós. Então, a fidelidade, irmãos, ela é exercida pela graça, na dependência do Espírito de Deus. Que sejamos fiéis a Deus em todo o tempo. Por que eu estou começando com essa direção que o Senhor está nos dando? Porque os Salmos, eu quero ler com você, coloca já por favor, na versão que nós lemos de manhã, que foi a NVT, nova versão transformadora, Salmos 18, verso 25. Eu vou ler em 3 versões, a NVT, a NVI e depois a Viva. Olha o que diz aqui: aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade. Amém? Olha outra versão: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Agora na Viva diz assim, gostaria que você lesse comigo em voz alta. Vamos lá, igreja. O Senhor é fiel para com o fiel. Vamos repetir? O Senhor é fiel para com o fiel. Cumpre as suas promessas para quem obedece às suas leis. Então veja que Deus é fiel para com quem? Para os que são fiel com Ele, E aí, irmãos, quando na sua fidelidade a Deus, as promessas elas vão ser cumpridas. Quando nós obedecemos às leis, os mandamentos, quando nós estamos com o coração voltado para Deus, na fidelidade ao Senhor, veja que, irmãos, isso vai fazer com que a promessa de Deus ela venha a se cumprir na nossa vida. Vamos repetir mais uma vez essa parte inicial, porque dessa parte inicial sai a mensagem de hoje. Vamos lá? O Senhor é fiel para com os fiéis. Mais uma vez, o Senhor é fiel para com os fiéis. Me lembrei também, irmãos, de 1 Samuel 30, onde a Bíblia diz que o Senhor honra aqueles que o honra. Na fidelidade, quando nós honramos a Deus, nós também vamos ser honrados pelo Senhor. Amém. Aonde entra a mensagem, irmãos? Claramente, a intenção aqui é para você entender, devemos ser fiel. A nossa escolha tem que ser de fidelidade a Deus. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha na nossa vida. Eu decido ser fiel a Deus. A minha decisão é ser fiel ao Senhor, é honrar ao Senhor com sua fidelidade. Porque, irmãos, entenda, todos os dias Deus é fiel para conosco. O Senhor tem a sua fidelidade para o seu povo, mas fica bem claro aqui que o Senhor tem sido fiel para aquele que tem sido fiel para com Ele. Aí a gente vê por que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fala assim, achei que Deus iria me ajudar. Muitas vezes não ajudou você e eu, porque faltou em nós o quê? Fidelidade. Faltou em nós comprometimento. Lembrando, igreja, que fidelidade é o quê? É compromisso, é relacionamento, é aliança com Deus. Nós precisamos ter. Muitas são as pessoas que rompem, quebram essa fidelidade, esse comprometimento com Deus e vai viver uma vida, irmãos, de qualquer maneira. Aí eu sirvo a Deus quando quero, quando me sobra um tempo, quando der na cabeça eu vou orar, quando eu lembrar eu vou para a igreja, quando então eu quiser eu vou ler a Bíblia. E não é bem assim, irmãos. Uma vida de fidelidade não é de qualquer maneira. Uma vida de fidelidade requer o quê? Experiência com Deus, é vida com Deus. Como eu falei agora há pouco, irmãos, a fidelidade ela é exercida pela graça. A graça de Deus está em nós. Agora eu dependo da fidelidade para buscar ao Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida e eu creio que a fidelidade, irmãos, é uma promessa de Cristo para nós que estamos diante da sua palavra, que estamos buscando e servindo Ele em todo o tempo. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O Senhor é fiel para com o fiel. Amém. Amém. Olha só agora a nossa ministração, ela vai, irmãos, pegar desse ponto de partida, falando de fidelidade a Deus, que devemos ser todos os dias, para uma observação, para ver se nós não estamos errando com Deus. Eu quero ler com você Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. A Bíblia fala sobre o coração.
O coração é mentiroso, é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o profeta ainda fala que o coração é o que, igreja? Perverso. Além de ser enganoso, o coração é perverso. Quem o conhecerá? Amém. Eu estava dizendo pela manhã, irmãos, que o coração humano e as suas inclinações para o erro tem sido muito forte constantemente. Veja que muitas vezes a gente, sem se deparar, sem perceber, nós já estamos com o coração inclinado para o erro, para fazer as coisas erradas, aonde então rompe-se a fidelidade a Deus. Eu gostaria de deixar aqui uma frase para você, irmãos. Marca aí se você puder, guarda no coração principalmente. Diga comigo assim: não seja fiel àquilo que te destrói. Vamos repetir a frase? Não seja fiel àquilo que destrói. Olha só, igreja. A inclinação do coração para o erro tem trazido destruição para vidas, relacionamento, casamento, vida financeira, vida espiritual. Muitas pessoas estão, irmãos, com a vida destruída porque a inclinação do coração, a vontade do coração tem falado mais alto. Veja que o profeta Jeremias está dizendo: ó, enganoso é o coração, cuidado. Às vezes, irmãos, nós sabemos, né, que certas coisas vão nos machucar, mas nós tomamos decisão fazendo aquilo que o coração está dizendo para fazer. Cuidado com o seu coração. Por isso que Salomão fala, né, a Bíblia nos mostra aqui, para guardar o coração, para cuidar do coração. Guardar o coração não é só proteger, não é só blindar, não. Guardar o coração é em todos os aspectos, dizendo assim, irmãos, para você, né, entender, eu preciso estar com o coração bem. Eu não posso deixar o meu coração zangado, desandar. Eu não posso perder, né, ali o meu coração. Então nós precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos. Será que, é claro que cada um deve examinar a si mesmo, né? Eu falava de manhã, será que, irmãos, nós não estamos quebrando a fidelidade com Deus nesse aspecto do coração? O nosso coração está inclinado para as coisas erradas e nós temos sido fiéis, né, para fazer as coisas do mal, as coisas erradas. Porque uma coisa é, irmãos, o versículo está dizendo que Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Agora entenda do outro lado, o inverso disso. Quando uma pessoa ela é fiel ao erro, ao pecado, às coisas que, irmãos, traz destruição. Vamos entender aqui, vou falar claramente. Quando uma pessoa ela é fiel a Satanás, ao diabo, irmão, você acha que o inimigo vai soltar aquela pessoa? Não, o inimigo vai segurar, vai agarrar com toda a força para ela não sair daquela condição que ela está, de ser controlada, de ser dominada, de ser, né, direcionada como ele quer. Por isso que muitas vezes nós estamos, irmãos, se perdendo e quebramos a fidelidade para com Deus e, sem perceber, fazemos alianças erradas, aonde nós estamos então com a vida, né, sendo destruída aos poucos. Volto a dizer aqui, eu já falei algumas vezes aqui, né, o Espírito Santo me faz lembrar aqui, um casamento não acaba da noite para o dia. O inimigo vem, irmãos, acabando com o casamento, né, aos poucos, né, destruindo, vem, né, enfraquecendo, vem de uma forma ou outra encontrando brechas, e quando a pessoa vê, o casamento está todo destruído. É como também a vida financeira, é como também a saúde, é como também, irmãos, né, a vida espiritual não se acaba da noite para o dia. Ah, minha fé enfraqueceu, eu morri na fé. Não foi da noite para o dia. Irmãos, a inclinação para o erro vem trazendo destruição, vem fazendo com que as pessoas, a cada dia, ela vai se distanciando de Deus, ela vai ficando mais longe do Senhor, e quando ela se depara, já está muito longe de Deus. Então nós precisamos atentar para o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, que a minha vida seja voltada para a fidelidade ao Senhor. Porque, irmãos, entenda, se nós não somos fiéis a Deus, seremos fiéis ao inimigo. Se nós não fazemos a vontade de Deus, vamos fazer a vontade do inimigo. Não tem uma terceira opção. Veja só, existe o céu e o inferno, existe Deus, né, e o diabo, existe a porta estreita e a porta larga, existe, irmãos, a escolha que está diante de nós. Deus deixou isso para nós decidirmos o que nós vamos querer. Queremos ser fiel a Deus? Então, Senhor, todas as portas de fidelidade ao inimigo que vai me trazer coisas para destruir a minha vida, eu fecho agora em nome de Jesus. Nós temos que fechar essas portas. Nós temos que, irmãos, né, não dar espaço, lugar para o inimigo ganhar espaço no nosso coração. Então, uma das coisas que o inimigo tem feito, irmãos, muitas pessoas
a se perderem, a se distanciarem de Deus, né? É que quando o coração está inclinado para as coisas do erro, as coisas erradas, elas então deixam de ser fiéis a Deus e passam a praticar a fidelidade ao inimigo. Então o nosso problema é que muitas vezes nós estamos com o coração inclinado para as coisas erradas. Cada um analise, veja aonde você está errado, aonde você está falhando. Veja se você não é um tipo de pessoas igual está sendo citado aqui, né? Você sabe o que é certo, mas mesmo assim você escolhe caminhos que vão te machucar, que estão te machucando, né? Você fala assim, eu sei que esse caminho é errado, mas isso está te trazendo feridas, né? Ferimentos, está te machucando, o coração está sendo, né, ali, irmãos, apedrejado, machucado, o coração está... Reveja, analise como está a sua vida. Será que, irmãos, essa, né, observação não tem acontecido com você no seu dia a dia? Né? O Senhor está nos mostrando aqui que é para ser fiel a Ele até a morte. Né? Nós começamos lendo aqui o Apocalipse 2:10 e foi bem claro isso, mesmo diante da tentação, da luta, da prova, mesmo diante do aperto, independente se é 10 dias, 30 dias, se é um mês, se é mais tempo ou menos tempo, em todo tempo, ser fiel até a morte. Senhor, a minha fidelidade é ao Senhor, a minha fidelidade é a Ti, Senhor, e é o que eu vou fazer por todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Então, olha, não se apegue a hábitos, né, ou pensamentos que estão aí te afastando de Deus, que estão te aprisionando, que estão fazendo com que você, então, se aliance, né? Você faça ali uma aliança, se fica ali comprometido com o inimigo. Longe de mim, de você, essa fidelidade ao inimigo. Fidelidade somente a Deus. Segunda observação, Romanos 6:23. Marcar a primeira, o coração humano e a sua inclinação para o erro. É o que tem levado muitas pessoas a terem uma vida destruída, acabada. A segunda observação está aí, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já sabemos, né? É de conhecimento de todos a parte inicial, o salário do pecado é a morte. Diga comigo assim, irmãos, o pecado cobra muito alto, né? O pecado tem um preço altíssimo. Qual que é o preço? Morte, destruição. Aonde a pessoa ela vai ter tormento, aonde ela vai sofrer, aonde ela vai ter a sua vida destruída. E olha, igreja, muitas são as pessoas que então elas estão, né, com a sua vida voltada para o pecado, para as coisas erradas, e dizendo assim, não tive nenhuma consequência ainda, vou continuar errando, vou continuar pecando. A gente sabe, você é ciente disso, que tudo que o homem planta, ele colhe. Pode ser que a consequência ainda não chegou, mas cedo ou mais tarde ela chegará. Então se conserte com Deus, esteja, irmãos, com uma vida voltada ao Senhor de fidelidade, abandona esse erro, né, de pecado, de ações que o inimigo quer controlar a nossa vida, porque isso vai trazer destruição e vai nos separar diante de Deus. A segunda lição que eu trago aqui para a igreja hoje é que a escravidão, ela vem disfarçada de conforto, ela vem disfarçada de comodismo. Quantas pessoas estão escravas, irmãos, de um vício, né? E elas estão confortadas, elas estão acomodadas. Veja só, olha só, entenda, irmãos, o que é ser escravo? É quando a pessoa está aprisionada, ela está refém daquilo. Há pessoas que dizem assim, não, quando eu quiser sair disso, eu saio. Não é bem assim, irmãos. Eu falava de manhã, em outro momento eu já falei aqui também desse caso. Uma vez um senhor, ele veio me procurar e ele disse assim, pastor, eu por tantos anos bebia, né, mas beber com força mesmo, todos os dias beber, ficar bêbado ao ponto de cair na rua, de machucar, de fazer tantas coisas erradas. E ele tinha com ele, irmãos, que o dia que ele tomasse a decisão de parar de beber, ele iria parar, ele iria sair daquela vida. E já se passava muito tempo que ele já tinha tomado essa decisão. E aí até então ele foi até o pastor e disse, pastor, eu não consigo sozinho. Eu já disse isso já tem tempo, o dia que eu parasse, o dia que eu decidisse parar, eu iria parar, mas eu não tenho força para parar, pastor. Sabe, irmãos, a verdadeira libertação a gente encontra em quem? Em Cristo. Jesus, somente Ele pode nos libertar. A gente pode ter meios para nos ajudar, para nos auxiliar, que vai ser bom,
Mas, irmãos, a verdadeira libertação vem de quem? De Cristo, vem do Senhor. A gente pode citar aqui João 8,36. Olha aí na tela, João 8,36, está escrito assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus, irmãos, ele libertar, então verdadeiramente nós seremos livres, né? E aí, voltando para o caso aí do rapaz, e eu disse a ele: olha, é Jesus que vai te libertar, ele vai te tirar dessa, esse vício vai, né? Você vai perder o gosto, você vai até ter nojo desse vício, mas esteja com o coração inclinado para Jesus, para Cristo. Ele é o nosso libertador. E eu até disse para ele: começa a confessar, começa a dizer, as nossas palavras têm poder, começa a dizer todos os dias: Jesus já me libertou, Jesus já me trouxe liberdade, já profetiza chamando a existência, vai dizendo: eu sou livre, o Senhor já me libertou desse vício da bebida. Irmãos, e ele foi fazendo isso, ele foi assumindo a palavra no coração, que a liberdade que ele precisava vinha de Cristo, ele começou a acreditar naquilo, ele começou a praticar aquilo, e quando ele menos esperava, ele já estava sem beber já há muito tempo. Mas enquanto ele dizia: o dia que eu quiser eu paro, não parava. E ele já tinha decidido fazia tempo. Ele já tinha, irmãos, tomado a decisão fazia tempo. E ele parava um dia, logo no outro dia voltava a beber. E voltava com mais força ainda, bebia mais ainda. Então não é só para bebida não, é para o cigarro, é para a droga, né? É para a prostituição, irmãos, para mentira, para fofoca, para qualquer tipo de vício que domina a pessoa. Se Jesus não libertar, irmãos, a pessoa não vai ser livre. A verdadeira libertação vem de quem? Vem do Senhor, vem da palavra de Deus, vem de Cristo, que é o nosso libertador. Amém, igreja? Então, voltando aqui para Romanos 6:23, onde Paulo está falando aqui, né, certamente, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado nos oferece prazeres, o pecado nos oferece, irmãos, momentos que são ilusões, mas isso vai se tornar um preço altíssimo, um preço caro, aonde muitas pessoas, elas acabam se aliançando com Satanás naquele momento de prazer, naquele momento onde ela está inclinada para as coisas erradas, onde o inimigo está então agora prendendo ela, segurando a vida dela, né? E ela precisa então entender: não, eu tenho que assumir a liberdade, eu tenho que assumir a palavra, eu tenho que assumir Cristo para não viver essa vida aonde o inimigo quer nos prender dia após dia. Então, igreja, a escravidão, ela vem disfarçada de conforto. Não, eu estou vivendo uma vida confortável, eu estou acomodado, né? E eu falava de manhã, irmãos, quantas pessoas estão sendo escravas da tecnologia? Está sendo refém da tecnologia. Precisamos usar a internet para trabalho, para certas coisas que vai trazer, né, benefícios para nós, sim, mas não seja refém, não seja escravo, não só da tecnologia, da internet, da TV, das coisas que vão te prender, vão te distanciar do Senhor, né? Falava de manhã também, quantas são as pessoas que são escravas do dinheiro? Não tem gente que é escravo do dinheiro? O dinheiro, irmãos, nunca foi o problema, mas o problema, Paulo fala que é o quê? O amor ao dinheiro. Então tem gente que é escrava ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, né? Outras pessoas são escravas a comidas, né? Ela fica dependente a certo tipo de comida, e se não for aquela comida, a pessoa, irmãos, ela faz até greve de fome, né? Ela fala: eu não vou comer porque não é a comida que eu quero. Será que você não está sendo refém, né, disso que está te atrapalhando? Tem gente que é refém, irmãos, de jogo de azar, jogo, né, virtuais. Tem gente que é preso a novelas. Eu já falei aqui, irmãos, que novela, por detrás da palavra, tem um significado, né? Novela, nó vem de enrolar, né? Tem muitas pessoas que vêm ali, está com a sua vida enrolada, presa. Você vê quantas são as pessoas que, quando termina uma novela, ela já vem as propagandas antes, né? E aí ela vai... e aí ela acaba, irmão, já se interessando por outro, porque ela está enrolada naquilo, ela está presa naquilo, e se não é Cristo para tirar ela daquela condição, vai entrar uma novela, vai sair a outra, vai entrar uma, vai sair a outra. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, é para o meu conforto, é só para um momento aqui para relaxar. É aí que o inimigo está enganando muita gente, onde o inimigo está trazendo destruição para a vida das pessoas, por causa, irmãos, dessas coisas. A escravidão tem vindo disfarçada de conforto, né? De comodismo. Ah, não tem nada a ver, é só para minha comodidade, é só para o meu conforto. Irmãos, corta isso, né? O que não te faz bem, corta isso.
Porque viver uma vida voltada para as coisas erradas é quebrar a aliança com Deus, é deixar de ser fiel a Deus. E quando deixamos de ser fiel a Deus, veja que o Senhor faz a sua declaração que Ele é fiel para com os que são fiel a Ele. Amém, igreja? Terceira lição, 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Recapitulando aqui, primeira lição foi o coração humano e a sua inclinação para o erro tem levado muitas pessoas a uma vida de destruição. Segunda lição, a escravidão disfarçada de conforto, de comodismo, está destruindo dia após dia lares, famílias, relacionamentos. E a terceira lição está aqui, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Diga comigo, a verdadeira liberdade está em Cristo. Aqui Paulo está falando, irmãos, que tudo a gente pode, mas nem tudo convém. Eu acredito que você já deve ter lido, escutado alguém falar, né? Certa vez perguntaram, pastor, eu posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Pode prostituir? Pode. Pode mentir? Pode. Mas pastor, o que eu não posso? Não pode entrar no reino dos céus. Já ouviu, né? É assim, a gente pode tudo. Irmãos, Deus não nos obriga a fazer nada. A decisão está em nós. Mas nós já temos o conhecimento que aquilo não agrada a Deus, aquilo não vai me fazer bem. Por que eu vou estar, refém aquilo? Por que eu vou permitir aquilo me dominar? Não, eu sei que isso eu posso fazer, mas isso não agrada a Deus. Eu sei que isso eu posso fazer, mas isso não vai me dar condições de ir para o reino dos céus. Então, igreja, tudo tudo é lícito, mas nem tudo convém. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, tudo pode, mas não se convém. Então aqui a gente vê, igreja, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Veja o que não agrada a Deus, veja o que está fora da palavra, veja o que é inclinação mundana, inclinação carnal, inclinação de incredulidade. Irmãos, abre mão disso. Eu falava de manhã, irmãos, como viver uma vida fiel ao Senhor. Nós precisamos tomar a decisão no coração, e quando nós tomamos a decisão, tem que ter entrega. Eu entreguei naquela decisão tomada de renunciar o pecado, o erro, para viver a liberdade que Cristo tem me dado pela palavra. E aí, irmãos, diante da entrega, nós vamos receber a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, e assim nós vamos conseguir renunciar. Nós vamos conseguir, irmãos, ter um quebrantamento que é arrependimento, e assim nós vamos viver livres da atuação do maligno, que tem todos os dias a sua intenção de nos prender, de nos dominar. Que a gente seja livre, que a gente seja, irmãos, liberto pela palavra de Deus, honrando ao Senhor e sendo fiel a Ele em todo o tempo. Escolha ser fiel a Deus. É a melhor escolha que todos nós devemos tomar, a de ser fiel a Deus. Só para terminar aqui, irmãos, eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder em voz alta, mas antes da pergunta, vamos ler João 8,32? Eu li de manhã também, está aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem que é a verdade, igreja? Jesus, é a palavra. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece a verdade, a palavra, Jesus, ela vai nos libertar. Ela vai, irmãos, nos tirar de todo o domínio das trevas. Precisamos todos os dias conhecer a palavra e continuar em conhecer a palavra. É o que o Senhor espera de nós. Então eu quero terminar dizendo assim, irmãos, pare de alimentar os seus medos. Pare de remoer as mágoas. Pare, irmãos, de auto-sabotar, que é auto-se prejudicar, de dificultar os seus próprios objetivos. Para com isso, você é livre, o Senhor já te libertou. Pare, irmãos, de tentar agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, por que você está tentando agradar a todos? Para de, irmãos, ficar adiando os seus planos. Amanhã eu faço, depois eu faço, quando der eu faço. Para de adiar, assuma, não é hoje eu vou ser fiel a Deus, hoje eu vou viver a vida de comprometimento com o Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar mais adiando, nós não podemos ficar mais deixando passar. O tempo, irmãos, a gente leu isso aqui ontem, o tempo está curto. Nós temos que aproveitar melhor o tempo, porque, irmãos, o tempo está passando e quando menos a gente espera, já foi.
Não tem mais outra oportunidade de fazer. Então a oportunidade é agora, o momento é esse, é hora de agir, né? Última coisa aqui, irmãos, tem gente que fica pensando demais, só que ela não age. Então pare de pensar muito e faça, né? Eu penso demais para não errar. Você coloca diante de Deus, Deus confirma no teu coração está em paz, então é a melhor hora de você tomar a decisão. Você tem uma palavra no coração, né? Mas tem gente que fica, irmãos, pensando muito, mas não faz nada. Eu até lembrei de manhã do caso de Moisés. Deus falou para Moisés, marche. O que eles estavam querendo fazer? Orar. Deus falou, é hora de marchar, Moisés. Marche. Porque, irmãos, entenda bem, tem hora que é para orar, mas tem hora que é para agir, tomar decisões, ter iniciativa, ter um posicionamento. Olha aqui, Êxodo 14, 15, né? Então disse quem? O Senhor, Moisés, por que está clamando? Por que está orando? Vocês já oraram, vocês já falaram comigo. Agora, diga aos filhos de Israel que marche. Diga comigo, é hora de marchar. Diga, é hora de agir, se posicionar, irmãos, né? Tem gente que fica pensando muito, mas não faz nada que tem que ser feito. Deus já colocou no teu coração para fazer, por que esse medo? Então pare de alimentar esse medo e tome a decisão. Eu vou agir diante daquilo que o Senhor já falou no meu coração. Eu vou fazer aquilo que o Senhor já me direcionou. E uma coisa que a gente tem que ter no coração, irmãos, que Deus não erra, né? Eu e você, nós erramos, somos falhos, mas o Senhor não erra. Se Ele nos deu uma direção para ser tomada, pode confiar, porque a direção é certa e é a que vai te abençoar por todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.